Olá pessoal, vamos para a quinta parte de trigonometria. Tá bom? Isto aqui é um apoio, né, para que você possa desenvolver o estudo. Não é tudo, né? 5 aulas não é suficiente, né, para poder mostrar todo o conteúdo, mas ajuda bastante para que você possa se inspirar e estudar o conteúdo de trigonometria. Vamos continuar, finalizar o círculo trigonométrico falando do eixo da secante e o eixo da cossecante. O eixo dos cossenos está na horizontal. Prolongando o eixo dos cossenos, temos o eixo conhecido como o eixo das cossecantes. Bom, então, o próprio eixo dos cossenos representa também o eixo das cossecantes. Vamos ver se conseguimos emendá-lo aqui, de forma que fique perfeito. Ó. Bom, vamos supor, né, que está aí corretamente. Esse é o eixo das... Aliás, o eixo dos cossenos é o mesmo que o eixo das secantes. E o eixo dos senos é o mesmo que o eixo das cossecantes, tá? A cossecante é o inverso do seno. Então, se pegarmos o ângulo de, olha só, o ângulo de 30 graus. Quem é o cosseno? Cosseno, raiz de 3 sobre 2. E quem é a cossecante? Aí você traça uma reta tangente a este ponto. E aí você vai ter a secante, que é o inverso de raiz de 3 sobre 2, ou 2 raiz de 3 sobre 3. E o seno de 30, que é meio, o inverso dele vai ser o valor 2. Estão aí os valores da secante e da cossecante para 30 graus, tá bom? Estão observando aí? Então, o seno de 30 é meio, o inverso é a cossecante. A cossecante de 30 está marcado ali no gráfico, ó, prolongando o eixo dos senos, é o inverso de meio, que é 2. Já o seno, o cosseno de 30, é raiz de 3 sobre 2. Então, quem é a cossecante? É o inverso desse valor. Aliás, quem é a secante? A secante é o inverso do cosseno, a secante de 30. Secante de 30 é 2 sobre raiz de 3, que racionalizando dá 2 raiz de 3 sobre 3. Foi o valor que eu anotei. Tá bom? Então, importantíssimo, né, que você conheça essa ideia. Vamos pegar o ângulo relacionado a 30, que é o ângulo de 150 graus. Quem é a cossecante? Ó, prolongue, ó, passe uma reta tangente que você vai ver, ó, coincide também, é 2. E secante, menos 2 raiz de 3 sobre 3. O ângulo de, vamos pegar este ângulo aqui, ó. Vamos tirar esses valores, ó. O ângulo de 330, a cossecante e a secante estão aqui, ó, só é traçar uma reta. Você vai encontrar os valores, ó. Estão aí nesse diagrama, secante e cossecante dos ângulos relacionados a 30 graus. Pronto, ó. Quais são os ângulos relacionados a 30? 30, 150, 210 e 330. O valor 2 positivo, em cima 2, embaixo menos 2. À direita, 2 raiz de 3 sobre 3, à esquerda, menos 2 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então, aí estão secante e cossecante desenhadas. Tá? Eu sei que não é, parece uma loucura, mas isto aqui garante que você conheça a trigonometria. Vamos para o ângulo de 45 graus. Vamos continuar e prolongar os eixos e vamos ver quem é a secante e cossecante. Tá bom? Vamos desenhar isso aqui melhor. Prolongando os eixos, ó. Prolongando os eixos, teremos a secante e a cossecante. Não esqueça que secante é o eixo dos cossenos e cossecante o eixo dos senos. 45 graus, o ângulo de 45 graus, vamos traçar. Ó. Se você traçar uma reta, você vai ver que a distância fica igual. Esse valor aqui é raiz de 2, que é o inverso do cosseno, que é raiz de 2 sobre 2. O inverso de raiz de 2 sobre 2 é o próprio raiz de 2. Ó. O seno também é raiz de 2 sobre 2. O inverso é raiz de 2. Tá bom? O ângulo de 45 tem
secante igual a raiz de 2 e cossecante igual a raiz de 2. O ângulo de 135, ó, está relacionado ao de 45. Os valores são os mesmos. Ó. Vamos ver aí, traçando, ó. Olha só que lindo, ó, menos raiz de 2, tá bom? E raiz de 2. O ângulo de 225, olha que figura interessante vai formar. Então aí estão os valores. 45, 135, o ângulo de 225 graus e o ângulo de 315 graus. A secante e a cossecante é raiz de 2, ora positiva, ora negativa. Pronto? Todos conseguiram acompanhar? E o último ângulo, secante e cossecante do último ângulo, que é o ângulo de 60, o ângulo notável de 60. E a gente fecha isso aqui, o círculo trigonométrico. Eu sei que é muita loucura, vocês não viram isso no ensino médio com toda certeza. Quase ninguém, né, viu isso aqui que eu estou colocando nesta aula. Mas sem esses valores, como eu já disse, né, você não consegue aprender trigonometria. Bom, o prolongamento aí não ficou muito bom, mas vamos corrigir. Vamos ver se a gente faz isso aqui melhor. Vamos lá, colocar um pouquinho mais para cima para ficar preciso. Ó, melhorou. Vamos lá, o de cima. O seixo do seno ficou melhor. Vamos lá, o ângulo de 60 graus está relacionado ao ângulo de 120, que está relacionado a 240, já mostrei isto, que está relacionado ao ângulo de 240, não é aqui, né? Vamos marcar corretamente 240 graus, que está relacionado ao 300 graus. Bom, quem é secante e cossecante? Ó, trace uma reta tangente, ó, está aí, ó. Esses são os valores. Ó. E fechando, está aí o último. Pronto. Quem são esses valores? Olhe o valor do cosseno, meio, e o inverso, 2. Este ponto, ó, menos meio, e o inverso, menos 2. Então aí está a secante. Secante de 60, 2. Secante de 120, menos 2. Secante de 240, menos 2. Secante de 300, 2. Tá? Então fica rápido pelo desenho. E a cossecante, o inverso do seno. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Invertendo, vai ter esse valor em cima, que é 2 raiz de 3 sobre 3. Aliás, né? O inverso, 2 sobre raiz de 3, é isso mesmo, 2 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Embaixo aqui, menos 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo ok? Então, quem é a cossecante de 60? 2 raiz de 3 sobre 3. Quem é a cossecante de 120? 2 raiz de 3 sobre 3. Positiva. Quem é a cossecante de 240 e de 300? Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Bom, gente, eu espero que você tenha acompanhado o círculo trigonométrico. Né? Revise essas ideias, esses desenhos que eu estou fazendo aqui, você vai ver que aprende trigonometria. Tá? Você vai conseguir aprender tranquilamente trigonometria memorizando esses círculos. Bom, vamos para a parte de duplicação de arcos, soma de arcos, subtração de arcos. Tá bom? Vamos falar da soma de arcos. Na trigonometria existem as seguintes relações de soma. A soma, o seno da soma de A mais B. Seno de A mais B. Pode ser provado que o seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno B mais seno B cosseno A. Esta relação é conhecida como soma dos arcos. O cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Tá? No caso do cosseno, né, muda o sinal. E a tangente de A mais B pode ser escrito como tangente de A
mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Tá bom? Essas relações são chamadas de relações de soma de arcos. Eu vou colocar um exemplo, né? Não dá para a gente fazer muitos exemplos disso, mas observe, vamos calcular, por exemplo, calcular o seno de 105 graus. Eu posso calcular o seno de 105 somando o seno de 60 com o de 45. Então, vamos à solução disto. Ó. O seno de 105 graus é igual ao seno de 60 mais 45. Então, temos aí o seno de A mais B. E o seno de A mais B é igual ao seno de A, seno de 60, vezes cosseno de 45, mais seno de 45, vezes o cosseno de 60. Ou seja, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Bom, seno de 60, você sabe quanto é. Aí tem que lembrar de tudo que a gente viu antes nessa aula, o círculo trigonométrico e a tabela. Seno de 60 será igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Volte à aula, não é, para memorizar. Sem memorizar não tem como resolver esses problemas. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tá bom? Então, como é que eu sei disso? Vai para o círculo trigonométrico, ó, ou desenho 45, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, são iguais. E 60, meio, que é o cosseno, e raiz de 3 sobre 2, que é o seno. Bom, vamos apagar isso aqui, né? Que o círculo agora já tem que estar na sua mente, e fazer a conta. Resultado, multiplicando raiz de 3 vezes raiz de 2, dá raiz de 6, 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 vezes 1, o próprio raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Isso aqui pode ser colocado em evidência, ó, o 4 é o denominador comum, então vai ficar, ó, é o MMC, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Este é o valor do seno de 105. Tudo ok? Bom, minha gente, vamos para a subtração de arcos. A subtração de arcos, as fórmulas são idênticas, só mudando o sinal das fórmulas de soma. A subtração, o seno de A menos B, seno de A, cosseno B. Veja que é a mesma fórmula vista antes, só que agora muda o sinal. Menos, em vez de ser mais, é menos. Cosseno A vezes seno B. Seno A, cosseno B, menos, né, cosseno A, seno B. Bom, o cosseno de A menos B, o sinal que era menos antes, agora vai ser mais. É o cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. E a tangente? Tangente de A menos B será tangente de A menos tangente de B, antes era mais, ó, e o sinal de baixo, abaixo, no denominador que era menos, muda. Fica mais, ó, mais, 1 mais tangente A vezes tangente B. Tá bom? Essas expressões, né, como eu disse, são conhecidas da trigonometria e é necessário memorizá-las. Vamos lá? Bom, vamos pegar um exemplo. O cosseno de 15. Exemplo, calcular o cosseno de 15 graus. Bom, conhecemos 30, 45 e 60. Como é que eu acho o cosseno de 15? De duas maneiras, 45 menos 30 ou 60 menos 45. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Vamos calcular o cosseno de 15 fazendo cosseno de 60 menos 45. Que é igual cosseno A vezes cosseno B mais seno A cosseno B. Seno A, seno B. Então, cosseno de A menos B, cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. Menos não, mais. Bom, quem é o cosseno de 60? Cosseno de 60, raiz de 3, cosseno de 60 graus. Né? Tem que lembrar que o valor é meio.
Cosseno de 60, olha na tabela, meio. Basta lembrar, faz a tabelinha, né, no canto, ó, 30, 45 e 60, 1, 2, 3, 3, 2 e 1. Né? Raiz em cima, ó, e divide por 2. Lembre-se, ó, faz o esboço aí da tabela. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tá bom? E 45 é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Multiplicando, raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é o denominador comum, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá bom? Todos conseguiram acompanhar aí o que foi feito? Né? Importantíssimo, né? Lembrar dos ângulos notáveis que foram mostrados antes. Vamos para a duplicação de arcos. A duplicação de arcos é o seno de 2A é 2 seno de A vezes cosseno de A. O cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. E a tangente de 2A é igual a 2 tangente de A dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Tá bom? Essas fórmulas são conhecidas como fórmulas de duplicação de arcos em trigonometria. Tá certo? Então, todas elas, né, podem ser utilizadas, tá bom, para a sua prova. É muito importante conhecê-las. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar essas ideias. Bom, e gente, vamos a um exemplo. Sendo a tangente de 60 graus igual a raiz de 3, determinar tangente de 120. 120 é 2 vezes 60. Então, podemos usar a fórmula de duplicação de arcos, caso você não lembre quanto é a tangente. Só é desenhar que saberia quem é. Ó. Pelo desenho, ó, tangente, o eixo das tangentes, 60, tangente. Pelo desenho, ó, tangente, raiz de 3. 120, ó, como seria fácil pelo desenho. Ó. 120 ela vai ser negativa, fica menos raiz de 3. Essa é a resposta. Tá bom? Se você conhece o desenho do círculo trigonométrico, como mostrei na aula, seria assim resolvido. Se você não conhece, o resultado tem que ser menos raiz de 3. Vamos provar pela fórmula. Vamos provar pela fórmula fazendo. Vamos seguindo, ó, vamos provar calculando a tangente de 120. Tangente de 120 é 2 vezes a tangente de 60 sobre 1 menos tangente ao quadrado de 60. Vamos ver o resultado disso? Quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Quem é tangente ao quadrado? 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Tangente de 120. Quanto é a tangente de 120? Vai ficar 2 raiz de 3 sobre 1 menos, ó, raiz de 3 ao quadrado é 3. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre menos 2. Bom, mais 2 menos 2 dá menos 1. Menos raiz de 3. Olha, está provado aí o que eu mostrei pelo desenho. Que a tangente de 120 é menos raiz de 3. Então, melhor pelo círculo trigonométrico do que usar fórmulas, tá bom? Bom, e gente, vamos a mais um detalhe de trigonometria, não é? Para encerrarmos as relações da trigonometria. A primeira relação da trigonometria envolve o chamado teorema de Pitágoras, ó. Em trigonometria, se temos aqui uma hipotenusa 1 e um ângulo, ó, vimos isso nas aulas passadas, ó. Se a hipotenusa mede 1, que é o raio da circunferência, o ângulo x, né, então um dos catetos será o cosseno de x, que é a horizontal, e outro cateto será o seno de x. Daí podemos encontrar a primeira relação da trigonometria dada pelo teorema de Pitágoras, o seno ao quadrado de x
mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, ou seja, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Tá bom? Essa é a relação mais importante da trigonometria. A partir dela, podemos encontrar outras. Olha só, outra relação válida na trigonometria. Se seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, podemos dividir tudo isso aqui pelo seno ao quadrado, ó, e olha só o que vamos chegar. Seno ao quadrado de x dividido pelo próprio seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado, é igual a 1 sobre o seno ao quadrado. Bom, seno dividido por seno dá 1. Cosseno sobre seno é a cotangente. Isto aqui vai chegar a cotangente ao quadrado de x. E o inverso do seno é a cossecante. Cossecante ao quadrado de x. Esta é outra relação válida na trigonometria. Tá bom? Então, já vimos aí duas. Tem mais? Vamos a outra relação válida na trigonometria. Partindo também do seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, vamos dividir agora pelo cosseno, em vez de dividir pelo seno. Dividindo pelo cosseno ao quadrado, tá? Vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Bom, cortando cosseno por cosseno é 1. 1 sobre o cosseno é o inverso do cosseno, que é chamado de secante ao quadrado. E seno pelo cosseno é a tangente, então vai ficar a tangente ao quadrado de x. Está aqui mais uma relação válida para a trigonometria. Então, pelo menos, né, essas relações é necessário que você conheça. A primeira que eu mostrei, né, agora no final da aula, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Segunda, 1 mais cossecante, 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado. E a outra, 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, que foi a terceira relação, essa que você está vendo aí. Bom, minha gente, como eu disse, não é tudo de trigonometria o que vimos aqui, mas é muito, né, para que você possa aprender para o seu concurso público. Tá certo? Ficamos por aqui em trigonometria. Né? Pegue a apostila, veja o conteúdo, procure mais informação. Eu sei que não é fácil, não é relembrar. Na verdade, tudo isso já foi visto no ensino médio, mas infelizmente quase ninguém aprende isso na escola. Né? Acha que nunca vai usar. E olha aí o concurso cobrando trigonometria. É fundamental que você estude. Quanto mais conhecimento, mais estará garantido, né, a sua oportunidade. Eu continuo aqui na Legião dos Concurseiros, batalhando para o seu sucesso. Muita vontade, muita garra, muita força. Tudo de bom, minha gente. Estamos aqui sempre te apoiando. Até o nosso próximo encontro.